meninas, oi papai, mamãe. Hoje eu quero falar de uma coisa, uma sugestão, né? Na verdade, para vocês fazerem em casa, porque existem muitos desenhos animados, muitos filmes, muita animação legal, e para vocês poderem assistir esses filmes, esses desenhos com um olhar diferente junto com os filhos de vocês. Porque quando a gente simplesmente vai lá e assiste ou deixa o filho assistir e pronto, e aquilo passa, não tem um significado tão grande. Na escola, a gente costuma passar os filmes, a gente escolhe algum filme que tem algum significado, alguma lição, alguma coisa, para depois a gente discutir com eles, a gente conversa com eles, o que eu aprendi com esse filme, ele foi legal, o que ele me ensinou. Então vamos tentar assistir esses desenhos, essas animações com um olhar diferenciado, um olhar mais questionador. Então hoje eu vou falar de um filme bem antigo, assim, nem tão antigo assim, mas um filme de quando a minha filha era criança, que é aquele Procurando Nemo. E eu acho que aquele filme, ele tem uma lição, né, um significado muito legal de todos os filmes que eu já vi de animação. Ele é um dos que mais nos ensinam coisas, assim, se a gente for prestar bastante atenção. Porque ele nos mostra como que a gente lidar com os filhos de uma forma super protetora, quando a gente não quer deixar nada acontecer com eles, que isso é uma coisa muito complicada, e o quanto isso os deixa vulneráveis, né, e expostos ao perigo mesmo, porque naquele filme ele mostra que quando o Nemo, o pai do Nemo, Marlin, ele perde todos os filhos e a mulher, né, comidos por um tubarão, que sobra só o Nemo, como que ele quer crescer, que ele quer que aquele filho cresça, mas ele não permite que ele se solte, que ele saia da asa dele, que ele consiga fazer outras coisas. Então ele cria o filho como se ele fosse meio incapaz mesmo, porque ele tem uma nadadeira que não funciona muito bem, que ele não consegue nadar direitinho. Então o que ele faz? Ele super protege, ele cria uma redoma. Então ele não quer que ele vá para a escola, ele não quer que ele aprenda, que ele saia de perto dele por medo. E o que o medo faz com a gente nesse momento? Ele não nos deixa crescer, ele não nos permite sair daquele mundinho, ele não nos permite que aconteça outras coisas, que a gente vivencie outras experiências. Então, naquele momento, quando ele vai atrás do filho e o Nemo tá lá com os amigos e ele desafia o pai, porque naquele momento ele não ia fazer nada. Ele tava ali com os amigos brincando, falando assim, eu vou chegar lá perto do barco, mas ninguém ia chegar perto do barco, porque eles têm medo. Eles sabiam que aquilo era perigoso, mas quando o pai dele chega lá e fala assim, olha, você não pode ir porque você não é capaz, você não dá conta, você não sabe nadar, então você não pode ir, ele quer mostrar para o pai dele que ele pode, porque ele quer se libertar. Então ele vai lá e desafia o pai nesse momento. E nesse momento ele se expõe e se coloca em perigo. Quando ele faz isso, ele realmente, assim, ele é capturado, e aí o pai vai atrás dele naquela confusão toda e conhece aquela personagem, a Dory, que é uma das personagens mais interessantes que eu já vi, assim, porque apesar dela dela ter essa perda de memória recente, dela ter uma certa deficiência, ela tem uma percepção das coisas muito incrível, assim, uma coisa, ela consegue perceber tanto as pessoas quanto os acontecimentos de uma forma muito peculiar e sem julgamento, né? Porque ela é um personagem que ela não julga, ela se joga nas coisas, tanto que a frase que ela usa, né, no filme, quando as coisas ficam difíceis, ela fala assim, continue a nadar, né? Nesse momento, isso é uma coisa muito importante pra gente, porque a gente percebe que continuar seguindo em frente, continuar a nadar, continuar seguindo, caminhando, é o que a gente tem que fazer, e não importa o que vai acontecer, porque se a gente paralisa, se a gente se a gente fica ali com medo daquilo, a gente não sai do lugar, a gente não desenvolve, a gente não anda,
né? Então ela, até por uma inconsequência mesmo, até por uma ingenuidade, né? Ela dá uma lição pra gente, assim, se você não continuar nadando, você não chega a lugar nenhum. E o momento mais interessante da história é quando eles estão dentro da barriga da baleia lá, e que o Marlin acha que naquele momento não tem mais jeito, não tem mais solução, eles vão morrer ali porque a baleia comeu eles. Então, assim, o que vai acontecer? Eu não vou poder sair dali. E ele vira e ele fica muito triste e ele fala com ela, assim, com a Dory: eu prometi pro Nemo que eu nunca deixaria nada acontecer com ele. Aí ela olha pra ele e fala assim: gente, mas que promessa estranha de fazer. Aí ele fala assim: mas por quê? Ela falou assim: ué, porque se você não deixar nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Então é isso que acontece quando a gente se super protege os filhos, quando a gente dá tudo o que eles querem, a gente não permite que eles se frustrem, que eles se decepcionem, que eles tenham medo, que eles tenham tristezas, não permitem que a gente não permite que eles se arrisquem, né? Que eles machuquem até às vezes, assim, claro, né? Observando de longe, olhando, né? A gente tem que zelar por eles. Quando a gente super protege, ou veste muita roupa, ou agasalha demais, a gente expõe esses filhos ao perigo. A gente os torna vulneráveis, né? Porque eles não conseguem se defender, ou então eles vão atrás daquilo para provar pra gente que eles dão conta. Então, às vezes, eles dão conta de muito mais coisa do que a gente imagina que eles dão. Eles conseguem fazer muito mais coisa. Então, nesse momento que a gente está em casa, convivendo com os filhos, vamos observá-los, vamos olhar, vamos deixar eles brincarem, né? Às vezes, até esse momento, assim, de ficar de ócio, né? De ficar sem fazer nada, vamos ver, vamos deixar, de repente, desses momentos de nada, né, do ócio, é que nasce a criatividade, é que nasce, assim, alguma coisa interessante de repente, né, você tá ali, não tem nada para fazer e vem uma ideia brilhante, né, porque quando a sua mente está muito ocupada, quando ela tá fazendo muito barulho, tá muito difícil, a gente não consegue pensar, a gente não consegue sair do lugar. Então vamos silenciar a nossa mente, vamos silenciar o nosso coração, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos nos permitir viver e vamos permitir os nossos filhos vivenciarem as experiências deles também. Então é esse o recado que eu queria dar. E vamos, a partir de agora, assistir filmes, né? Com esse olhar diferenciado, assistir junto com os filhos e depois conversar com eles. O que você aprendeu com esse filme? O que você achou, né? Vamos tentar fazer essa experiência? Então tá, beijos. Até mais.